E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Vamos começar hoje um pouco sobre faculdade, né? Eu vou te passar algumas dicas de como você pode sobreviver na faculdade, né, entre aspas. E vou te dar algumas dicas mesmo, macetes para você conseguir estudar de uma melhor forma, conseguir ter um bom desempenho, né, de certa forma, nas provas, nas avaliações, nas apresentações. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu acho que vai ser muito produtivo e muito útil para você, tranquilo? Mas antes de começar o vídeo, e antes de eu te passar essas dicas, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre a faculdade. Eu acho que a melhor forma de você ter um bom planejamento, né? Porque esse é o foco do vídeo e é o tema do vídeo. Mas também eu não quero me limitar somente a isso. Eu acho que é muito maior do que tudo isso, do que o planejamento em si, em relação à faculdade, a como você pode estudar, né, da melhor forma possível. Primeiro, antes de tudo, eu quero que você tenha em mente que é muito individual, é muito particular, né? Vai muito de cada um, de cada pessoa, porque às vezes tem gente que consegue se dar bem na faculdade de uma forma muito específica, muito única, outros conseguem estudar de uma outra forma e que também dá certo, né? Então é muito relativo. Eu vou te passar experiências minhas, experiências que eu tive durante esse tempo na faculdade. Eu estou no quarto semestre agora, estou indo para o quarto semestre e por mais que eu esteja ainda quase na metade, né? Eu ainda não estou 100% na metade, em torno de uns 45%, digamos assim, mas eu já aprendi muita coisa durante esse tempo, né? Durante 2 anos praticamente. E aí eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre isso, né? Eu vejo que o planejamento de estudo ele é muito importante. Você precisa disso na faculdade como estudante, porque até mesmo se você estuda e trabalha ao mesmo tempo, ou se você tem uma outra função, uma outra tarefa, né, fora da faculdade, e até mesmo para você conseguir se ajustar no dia a dia, para poder ter um momento de lazer, ter um momento de descanso, né, poder ficar com sua família, com seus amigos. Então, é muito importante quando você se planeja. Então, o planejamento de estudos é algo assim imprescindível, está na base, né, até mesmo para você conseguir ser uma pessoa organizada, e é fundamental que você consiga, a partir disso, equilibrar, né, de certa forma, todas essas áreas da sua vida. Então, por isso que o planejamento de estudo é tão importante, e eu estou aqui para falar sobre ele, né. Mas, voltando mais para a parte da faculdade em si, eu percebo que, assim, como eu posso dizer, quando eu estava estudando para o Enem, eu já tinha muito hábito de anotar, né? Então eu tinha uma forma de me planejar na semana, então eu já sabia o que eu ia fazer na semana. Só que quando eu cheguei na faculdade, por mais que eu já tivesse esse hábito, né, e eu vi que funcionou, porque eu já tinha esse hábito mesmo, então já ficou um pouco mais fácil, né, nesse quesito. Então veio várias atividades, vieram vários trabalhos e eu estava tranquilo um pouco por conta disso, porque eu já conseguia me planejar. Só que a carga, a demanda de atividade era muito maior do que antes, porque como eu estudava aqui em casa, né, sozinho, eu era o meu professor também. Então eu conseguia me ajustar e eu conseguia colocar certa quantidade de tarefas e de obrigações que eu achava, né, que eu interpretava, eu considerava como os meus limites. Então assim, eu ia aos poucos, eu não colocava tudo de uma só vez. E na faculdade não. Na faculdade, e outra coisa também, quando eu estudava pro Enem, eu colocava, tipo assim, segunda-feira só matemática, terça-feira só biologia, quinta-feira só química. Mas aí quando eu cheguei na faculdade, eu não pegava um dia para estudar uma coisa de cada vez, né? Eu tenho 8 disciplinas, né, até então, e os professores passam várias atividades. Então eu tive que me ajustar a isso, porque por mais que eu tivesse já esse hábito de planejamento de estudo, o planejamento era mais organizado e mais, como posso dizer, era mais a minha cara, certo? E aí quando chegou na faculdade, não, na faculdade os professores já colocaram um monte de tarefa, né, misturou toda a disciplina uma com a outra. Então eu tive que fazer um novo planejamento de estudo com essa logística, né, com esse esquema, né, em outras palavras. Então assim, foi difícil por conta disso. Mas aí o que eu fiz? No início eu tinha muita dificuldade porque eu queria fazer logo tudo de uma só vez. Eu já tenho um pouco isso de sofrer com antecedência, então assim, tinham atividades, tarefas que era para daqui a 1 mês, daqui a 2 meses para entregar, e eu já estava pensando nisso, já estava tentando deixar tudo certo, para não sofrer tanto depois, né? E até mesmo para eu me sentir mais confiante e tranquilo, né? Para não deixar de última hora. Eu não gosto disso, principalmente quando tinha apresentação. Até hoje eu sou assim também. Eu acho que se tem como eu deixar logo pronto antes, é melhor, porque eu não tenho que ficar me preocupando depois. Mas o planejamento de estudo
me ajudou nisso, porque assim, eu comecei a observar que na faculdade eu não ia conseguir abraçar tudo de uma só vez, né? Conseguir resolver tudo de uma só vez. Até porque eu não ia ficar 24 horas do meu dia vivendo a faculdade. Eu precisava ter um momento para mim também, um momento para fazer as outras coisas, para gravar os vídeos aqui no canal, por exemplo. Então assim, eu comecei a fazer uma lista de prioridades. E essa é a primeira dica para o seu planejamento de estudo. Você tem que fazer uma lista com os tópicos, né? Com aquilo que você tem que fazer, com as suas tarefas, com suas obrigações. E colocar aquelas obrigações que são mais importantes no topo. Porque aí você vai fazendo um passo de cada vez, né? Os primeiros tópicos, que são os mais urgentes, de início, primeiramente, né? E isso é bom porque, assim, por mais que você não vá conseguir fazer logo tudo de uma só vez, e até porque você também não é um robô, né? Você é um ser humano, então, assim, você consegue ter um momento de descanso, né? Você mantém uma boa saúde mental e você fica mais relaxado, porque você sabe que aquelas tarefas, né? Os que tem um prazo mais perto para vencer, já vai estar ali no início. Então você vai conseguir fazer logo e deixa o resto para depois, né? Vai fazendo conforme o tempo vai passando e as obrigações vão surgindo, né? E fazendo sempre aquelas que são mais urgentes primeiro. Então a primeira coisa é você fazer uma lista de prioridade mesmo, para você poder traçar essa estratégia e criar, né? E colocar no seu cronograma de estudo, no seu planejamento diário. Uma outra coisa também que me ajudou muito com essa questão do planejamento diário é colocar, além disso, né, de você colocar os assuntos que são mais urgentes no início, para você fazer logo, você ter um bom cronograma de estudo, como eu estava falando. Porque você consegue visualizar o que tem que ser feito e você consegue, digamos assim, entender como é que você... analisar, investigar como você está na faculdade. Então, por exemplo, não estou muito bem aqui nessa disciplina, na disciplina X. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho que dar uma maior atenção nisso aqui no dia da semana. Ou então, por exemplo, tô de folga, não tenho nada para fazer no final de semana. Então, eu vou pegar aqui uma horinha para estudar esse assunto, que eu estou com dificuldade. Ou então, para fazer esse trabalho aqui que eu preciso de ponto para poder passar no semestre, nessa disciplina. Então, é isso. O cronograma de estudo vai te ajudar também com a questão do planejamento diário. Porque assim, você, além de ter um planejamento com a lista de prioridade, você vai ter um cronograma para poder visualizar um quadro mesmo, com aquelas tarefas, com as obrigações, para você poder marcar e investigar, né, como é que você está, a sua situação por completo na faculdade, né, principalmente nas disciplinas em si. E por fim, uma coisa que me ajudou muito com a questão do planejamento diário, e que eu acho que é uma ótima dica para você inserir nos seus planejamentos de estudo, é também ter um grupo de estudo, mas eu acho que é um grupo mais da disciplina, certo? Só com você mesmo. E aí, quando os professores forem passando livro, PDF, data de prova, por exemplo, ou então algum trabalho, ou então até mesmo um trabalho que ele passou, aí você fez o trabalho, e para deixar salvo, né, em algum lugar, cria os grupos da disciplina de cada uma delas e você vai mandando essas informações para você mesmo, no grupo. Porque assim você consegue ficar organizado e você consegue depois passar tudo isso que você colocou no grupo do WhatsApp no seu planejamento. Eu gosto de deixar o meu planejamento em casa. Entendeu? Então eu faço esse grupo da disciplina porque ali na hora, quando estou na faculdade, eu mando para o meu celular, né, eu deixo no grupo salvo, e aí depois quando eu chego em casa eu só passo para o papel e também para o cronograma de estudo. Então é uma ótima forma de você se manter organizado na faculdade e de você sobreviver, né? Porque eu acho que é muito importante, eu acredito muito nisso. E é algo assim que eu não vivo sem, eu preciso de um planejamento diário, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, quais são as minhas tarefas, né? Porque só assim, e deixar organizado principalmente, porque só assim eu consigo fazer as atividades sem tanto sufoco, né? Sem aquela sensação de estar assim, pô, eu tenho muita coisa para fazer, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. E aí quando a gente se sente desse jeito, a gente acaba procrastinando, né? A gente fala, não, daqui a pouco eu faço, ou então tentar tapar os olhos, né? Para não enxergar, né, as obrigações de tudo que tem que ser feito. Então é uma ótima forma de você se manter organizado, de você ter um bom planejamento de estudo, um bom cronograma de estudo e saber listar essa lista aí de prioridades, né, porque é muito importante e a gente não pode abrir mão, não pode deixar de lado. Mas no mais é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona esse planejamento de estudo. É muito importante e é imprescindível mesmo para o seu processo de estudo e de preparação mesmo, né? Enquanto você estiver estudando para as provas, né? Para as disciplinas, né? Da sua faculdade. Então não deixa de lado, estuda, dá uma atenção e tenha isso, né? Essas dicas como um bom material de estudo, um suporte para você se dar bem na faculdade. Em caso de dúvidas, é só falar aqui comigo nos comentários e aproveita e deixa aí nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.